E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar das alterações das relações trabalhistas, alterações dos contratos de trabalho durante a pandemia de coronavírus. Eu converso agora com Maurício Pessoa, advogado trabalhista e sócio fundador do escritório Pessoa Advogados. Doutor Maurício, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, então, Maurício, o governo lançou um programa para tentar preservar os empregos que flexibiliza muito as condições de negociação entre as empresas e os trabalhadores. Em algumas condições, há necessidade de um acordo coletivo, mas se permite, inclusive, acordos individuais e há a possibilidade de o governo, dos salários mais baixos principalmente, de o governo bancar uma parte dos salários para que o trabalhador não sofra, não tenha uma perda de renda. Eu queria saber como é que o senhor vê isso do ponto de vista legal, se acordos formalizados agora, mais à frente, não podem acabar resultando em uma enxurrada de ações trabalhistas. Bom, Denise, existe uma cláusula na Constituição que diz que qualquer lesão ou ameaça a direito pode ser objeto de ação judicial. Então, nada que o governo faça ou deixe de fazer estará blindado, estará indefenso a ser impugnado, discutido na justiça. Agora, se você me pergunta a minha opinião do que eu acho a respeito das medidas que foram adotadas até aqui, e acho que foi só o começo, porque imagino que outras virão, eu acredito que, em linhas gerais, o governo teve, em linha de conta, uma preocupação maior, que deve ser a preocupação de todos nós hoje, depois da preocupação à vida e à saúde, que é a manutenção do emprego. Não existe economia sem emprego. Empresas sem empregados não existem. Então, toda e qualquer medida que seja tomada com o objetivo genuíno, legítimo, de preservar o emprego, de preservar a renda do seu trabalhador, deve ser prestigiada. Por isso me preocupa demais essas críticas precipitadas, essas ações judiciais que já existem. Se você quiser, depois eu cito alguns exemplos, inclusive a mais importante delas, que foram protocoladas no Supremo Tribunal Federal, sem sequer fazer um juízo crítico calmo, equilibrado, ponderado, de que a finalidade maior de todas essas medidas é salvar empresas. Não existe economia sem empresas. Os empregados são fundamentais, não há dúvida nenhuma, mas não existe economia sem empresas, sem empregadores. Agora, se esses acordos foram formalizados com o aval dos sindicatos, você acha que dá uma proteção legal maior? Bom, durante muito tempo, os sindicatos foram os fiadores da negociação em termos coletivos. Eu me lembro da nossa última conversa, ao ensejo da reforma trabalhista, e na época eu ponderei com você que essa preocupação, essa proteção exagerada, ela tende com o tempo a ser mitigada, seja para os empregados que são chamados hipersuficientes, aqueles que têm capacidade, inclusive financeira, de negociar, se não em pé de igualdade, mas em condições bem razoáveis, seja a um conjunto de trabalhadores organizado de uma forma diferente da organização sindical. A instituição sindical sofreu uma redução do seu significado, da sua importância, com o esvaziamento financeiro, com a reforma. Então, eu não acho que necessariamente uma negociação em que não haja a participação do sindicato seja uma negociação fraudulenta ou ilegítima. A importância do sindicato é inegável, sem dúvida nenhuma, ele inclusive é reconhecido pela Constituição, mas eu acho que há sim alternativas, há meios, há grupo de empregados, há a possibilidade de negociação individual, que foi criada pela medida provisória, temporariamente suspensa por uma liminar, que eu acho que não deve prevalecer, mas eu acho que há alternativas. A presença do sindicato, sem dúvida, traz uma segurança, mas não é a única e não pode ser exclusiva. Não se podem excluir outras alternativas. Uma das coisas que gera muito questionamento é o fato de não se ter a garantia de preservação do emprego depois. Em algumas situações, dependendo da renda, o período em que houver essa suspensão, redução de jornada, redução de salário, o mesmo período depois haverá garantia de emprego. Mas no caso, por exemplo, de negociação individual, não existe essa garantia. Na verdade, as regras são novas e é assodado fazer alguma afirmação sem se consultar, inclusive, as cartilhas do Ministério, da Secretaria do Trabalho, porque há uma série de dúvidas em torno, inclusive, das próprias regras. A mim me parece que aquele que, por exemplo, na hipótese de suspensão do contrato, aquele que aderir à suspensão, ele terá, sim, uma garantia pelo prazo da suspensão, e esse mesmo prazo se repete ao final da suspensão. Mas confesso a você que são tantas regras e elas são modificadas com tanta velocidade que é preciso fazer consultas quase que diárias às normas
e aquelas autoridades que têm explicado as normas, e, aliás, de uma maneira, para mim, de uma forma super didática e prestando um ótimo serviço à população. Agora, Dr. Maurício, independentemente dessas iniciativas, a gente já tem notícias de muitas demissões, há empresas aí anunciando demissões em massa, ao mesmo tempo que tem grandes empresários estimulando movimentos de preservação dos empregos, já contando com dificuldades depois de retomada da atividade. Então, são situações diferentes, mas no caso dessas mega demissões aí em massa, isso também pode trazer muitos problemas mais à frente em relação às indenizações, a tudo que tem que ser pago, né? É o que eu dizia no começo, o grande drama hoje, o grande dilema do governo não é essa história de conflito de vida com saúde, com a economia, não é isso. O grande dilema é o que fazer para preservar empregos. Então, o governo lançou duas medidas provisórias, editou 2 medidas provisórias, uma série de regras, e a finalidade é indiscutível, é preservar empregos. Em vez de tentar aprimorar as regras, discutir algumas omissões e se colocar ao lado do governo, vejo algumas autoridades, inclusive parte da imprensa, apenas criticando. Não é fácil governar o país. Quem imaginava governar o país no meio de uma crise como essa, equiparada a uma guerra? Só que na guerra você senta com o inimigo e sela a paz. Essa guerra contra uma força natural não tem tratado de paz. Então, eu acho que essas medidas têm que ser apoiadas. Com relação às dispensas em massa, houve um problema sério, porque no curtíssimo prazo, as regras que têm como finalidade proteger o emprego, preservar as empresas, parte das regras foi questionada no Supremo Tribunal Federal e saiu, infelizmente, uma decisão que suspendeu um dos pontos mais importantes, que era justamente a permissão de que essa negociação de suspensão ou redução parcial se desse entre patrão e empregado. Eu dizia na nossa última conversa, Denise, que chegou o momento de que os patrões não podem ser mais encarados como vilões. Todo patrão é vilão, todo patrão oprime. Não é assim que funciona. Nenhuma empresa está contente, feliz, satisfeita em fazer 100, 200, 300 mil dispensas. Qual é a empresa, qual é o empregador que dorme tranquilo com isso? Não é possível acreditar. Portanto, o que o Brasil precisa agora é ter calma, tranquilidade. Essas regras, eu acredito que devam ser restabelecidas em uma decisão de revisão dessa liminar, que veio num momento muito infeliz, que trouxe uma insegurança jurídica muito alta. Eu tenho notícia de que já havia cerca de 8 mil acordos em vigor, e essa liminar coloca uma luz, né, de suspeição em todos os negócios jurídicos, todas as negociações foram feitas até aqui. Então, é o momento de aprimorar regras, de estar ao lado do governo, porque é uma situação inédita, difícil, dificílima, que todos devem contribuir e não apenas exercer o ativismo quando não indevido, suspender as regras, criticar as regras, independentemente da coloração partidária. É o momento de união e de aprimoramento de regras, e não apenas criticar as regras que estão sendo feitas, foram feitas, serão feitas para preservar os empregos. Agora, tem outras questões que também estão sendo colocadas e discutidas aí, cobradas, aliás, pelos trabalhadores, que, por exemplo, nós estamos no momento de uma pandemia em que se coloca o isolamento social como necessário, até como proteção, e empresas que não fornecem material, inclusive com trabalhadores muito próximos, a questão dos call centers. Nós tivemos isso, inclusive, nos Correios, uma reclamação dos trabalhadores que até chegaram a discutir a possibilidade de uma greve em função disso, porque nem sempre a pessoa tem dinheiro para comprar, não consegue comprar e aí o empregador não fornece. Eu acrescentaria a esses exemplos também a questão do teletrabalho, porque existem trabalhos, existem tarefas que não podem ser exercidas por teletrabalho, a limpeza, por exemplo, e existe um exército de trabalhadores que não tem sequer acesso a um computador, quando muito tem um telefone celular com a internet. As regras de segurança, elas continuam em vigor, segurança e medicina do trabalho. E, além disso, se alguma outra norma se mostrar necessária para uma atividade específica, eu não tenho nenhuma dúvida de que o empregador está obrigado a fazê-lo. O que eu não consigo conceber e que tenho visto com alguma frequência são ações precipitadas, manifestamente precipitadas, normalmente protocoladas, distribuídas, patrocinadas pelo Ministério Público do Trabalho, com uma série de exigências e algumas delas, inclusive, visivelmente exageradas. Então, tem ações contra empresas de motoboy pedindo 70, 80 obrigações num prazo curtíssimo, que são impossíveis de ser cumpridas. Parte delas, em um caso específico, inclusive foi suspensa pelo Tribunal Superior do Trabalho, uma decisão espetacular, super ponderada.
Então, assim, o princípio é, as regras de segurança e medicina continuam a valer, não tem nenhuma norma revogada ou flexibilizada, e se alguma situação específica exigir uma norma adicional, que se faça, que se cumpra. E a primeira e mais importante norma do direito é o bom senso. Então, o bom senso pode prevalecer. Eu vi um caso que houve um pedido de que os empregados fossem privados de usar o bebedouro. Então, eles vão passar sede. Então, assim, é preciso ter muita calma, muito bom senso e examinar caso a caso, porque eu não tenho dúvida de que a justiça, quando acionada, dará a resposta, mas ponderada e proporcional. Agora, e para nós fecharmos, qual a segurança do trabalhador que fica doente? Nós estamos no meio de uma pandemia, pessoas que têm que ficar afastadas ou porque tem uma gravidade maior do caso, ou apenas por suspeita, por quarentena. Isso também estabelece uma fragilidade maior na relação, não? Com relação ao adoecimento em razão do corona, uma lei fresquíssima, aquela lei que trata do auxílio aos informais, ela dispôs que ela introduziu uma pequena modificação. Antigamente, o empregado que se adoecia, ele tinha os 15 primeiros dias de trabalho pagos pelo empregador e a partir do 16º dia, persistindo a doença, ele se afastava e, no linguajar popular, ele se encostava no INSS, né? Ele ficava à disposição do INSS. Um artigo dessa lei, ele transferiu essa obrigação. A obrigação de pagar os primeiros 15 dias continua do empregador, mas essa despesa pode ser deduzida do INSS. Isso é um exemplo, mais um exemplo, de que o governo tem feito de tudo para andar ao lado das empresas e dos trabalhadores. Para o trabalhador não mudou nada, mas a empresa tem mais esse auxílio. É importante essa visão, essa sensibilidade, essa preocupação de manutenção de empregos. Tínhamos 12 milhões e meio, 13 milhões de desempregados antes, imagina quanto teremos agora. Então, todas as normas, as regras, as portarias, os decretos que tenham o objetivo de manter o emprego precisam ser preservados, protegidos, prestigiados. Perfeito. Eu conversei aqui com o advogado Maurício Pessoa, que é sócio fundador do escritório Pessoa Advogados. Doutor Maurício, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Eu que agradeço, foi um prazer mais uma vez. Isso.